Olá, meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Eu quero falar um pouquinho com você sobre Shell e Shell, comandos do Unix dentro do Windows e o que mais der na minha telha. Então, um dia você estava lá na internet, você estava com algum problema e você precisava resolver esse problema, você viu que o command prompt ia resolver ou você ligou lá no como é que fala? Teleserviço de computadores e... quem tá aqui? O grande Chico, ele tá me atrapalhando. Teleserviço de computadores e aí você tinha que resolver alguma coisa e o cara falou para você no telefone, digita isso aqui no command prompt e resolveu o seu problema. Só que aí depois você nunca mais abriu o command prompt porque você ficou com medo dele, né? Ele tem a tela preta, escura, e você fica assim, tipo, nossa, isso aqui é muito misterioso. O que é essa parada? Ele é basicamente uma janelinha que serve para você mandar comandos para o seu computador e aí ele vai interpretar esses comandos e te dar uma resposta, né? Então serve para você se comunicar ali com o teu computador de forma bem grosseira, né? Então, se você estiver trabalhando com um sistema Linux, Unix, você vai conseguir mandar comandos para o kernel e, enfim, tem todo um procedimento. Em suma, o command prompt ou o shell ele vai ser um interpretador de comandos, né? Tem uma linguagem de comandos ali, várias linguagens diferentes de comandos na verdade, tipo Bash, o Z Shell, o próprio E Shell do Emacs. E tem o próprio do Windows, né, que tem PowerShell, tem esse command prompt que eu nem sei o que ele é, na verdade, vou ser bem sincero com você. Eu sei que tem alguns comandos que funcionam, eu vou mostrar para você como eles funcionam. Boa. Então, é isso. Então eu tô lá, abri aqui, ele vai perguntar para mim coisas, né? Pensa que ele tá tipo perguntando para mim: "Ah, o que você quer fazer? Você tá aqui nesse diretório user José, que é minha home, né? Aí, eu quero ver o que tem aqui dentro." Então, um dos comandos que tem é o dir. Beleza. Sucesso. Você já conhece isso, né? Se você não conhece, não tem problema. Aí, se eu quero trocar de lugar ou de pasta, eu posso ir em cd repos. Aí eu fui lá em cd repos. Se eu apertar cd de novo, eu vou ver tudo que tem aqui dentro. E aí parece que aqui não tem nada, né? Não, dir, aliás, perdão. Se eu apertar dir, eu vou conseguir ver o que tem aqui dentro. Mas tem sim, tem o eShell test. Então, se eu for em eShell test, eu vou ter dir, um arquivo que se chama sample. Como a gente faz para ver o conteúdo desse arquivo? Tem um comando que chama type do command prompt e aí você pode apertar type sample e ele vai falar para você o que tem aqui dentro. Boa. E aí você vai ver aqui que tem um textinho que eu gerei, não foi por GPT, é tipo um lorem ipsum. E você vai ver que tá fudido aqui porque tem um problema de encoding. Então, provavelmente o texto que eu salvei, ele tem um encoding, o command prompt tem outro encoding, né? outra codificação, e aí quando ele abre o arquivo e manda de volta para mim, tem um problema de tradução ali de encoding. Provavelmente está escrito tipo um didn't aqui, e aí ele teve problema para interpretar esse caractere. Boa. Beleza, então é isso. Aí você vai me perguntar, como que faz para eu abrir um shell no Emacs? Tem várias maneiras diferentes. Uma delas é usar o eShell. Então, 2 pontos, eShell, abrir, e aí quando eu quiser eu posso pegar aí no diretório do meu interesse. Então aí eu vou ter aqui o ls ao invés de dir, né? Que é para listar os arquivos, e eu consigo fazer um catch sample e ele vai lá e vai mostrar para mim. E aí você vai ver que onde tem o didn't não tá fudido. Ótimo. Tá. E daí? Bom, agora você consegue usar alguns comandos de Unix, porque dentro do eShell você já tem esses comandos já configurados, eles já estão programados, né? E tem outras coisas que são legais também. Por quê? Porque aqui no eShell ele meio que funciona como um interpretador de comandos de eLisp, que é a linguagem de programação do Emacs. Então, se você quiser,
você pode usar uma função do Lisp para fazer coisas. Então, por exemplo, se eu pegar find file, que é a função do Lisp para abrir um arquivo, eu posso apertar find file, sample, e ele vai abrir um buffer para mim. E aí, quando eu abro esse buffer, vai ser o arquivo sample e eu consigo interagir com o texto que está aqui dentro. Olha que legal. Muito bom. Aí um dia você estava lá e falaram para você, puta, eu preciso que você tire todos os pontos, vírgulas e traços desse arquivo. E você vai lá, né? Você abre o seu Emacs, você tem o EvilMon instalado, você seleciona a linha inteira, aperta 2 pontos, S barra, e aí você vai lá e começa a substituir. Então, vírgula, ponto, traço, e aí você fala, pô, eu quero tirar isso globalmente. Então, eu vou substituir isso por nada, e aí vai acontecer essa parada. Você seleciona tudo, Y, e aí quando você aperta um novo buffer aqui, pronto, está resolvido o seu problema, você consegue mandar lá no e-mail tudo sem ponto e sem traço. Exceto pelo didn't, né? O didn't fudeu ali. Então, faltou ele. Beleza. Mas isso não é elegante, porque você foi lá, você abriu um buffer, você usou um comando do Vim ali para fazer substituição, tipo um Ctrl F, um buscar e substituir. Sendo que você poderia fazer isso tudo dentro do shell. Né? Então deixa eu vir aqui e voltar para o nosso shell, iBuffer. Então eu vou voltar para o shell, beleza. Você poderia ter feito isso tudo dentro do shell. Né? Você poderia fazer isso se você tivesse o comando sed, que não tem, né? Não está disponível aqui. Eu não sei se tem um equivalente no Windows, talvez tenha. Talvez tenha um equivalente no PowerShell também. Aí você vai lutar muito. E você vai falar, não, eu quero aprender a ser elegante e fazer as coisas tudo dentro do shell. Só que eu não tenho sed, que é um comando do Unix. É um programa do Unix. Um programa foda, por sinal. Como a gente faz? Bom, não se preocupe. Eu vou mostrar para você. Esses programas, eles estão disponíveis já tipo, compiladinhos, bonitinhos, para rodarem nativamente no Windows. Pelo menos os mais importantes, assim, os mais comuns, né? E aí tem diferentes distribuições. 2 comuns é o Cygwin e tem o MSys2. Eu uso o MSys2. Tem várias maneiras. Né? Você pode também usar o Windows Subsystem for Linux e aí você instala uma máquina virtual, bem entre aspas, que tem lá o Linux, né? Na verdade, não é nem uma máquina virtual, mas enfim, eu me estendo. E aí você consegue usar comandos de Linux dentro do Windows e é uma maravilha. Mas você pode também usar essa distribuição de binários pré-compilados e que vão rodar direto no teu Windows. Bonitinho. Top. Como que faz isso? Você vai baixar e você vai instalar. Ah, mas eu preciso ter acesso de administrador para abrir esse arquivo ou para fazer uma instalação? Não precisa de acesso de administrador. Então, o que você vai fazer é basicamente trocar o caminho e instalar no lugar da sua preferência. Eu mesmo faço o seguinte. Eu crio uma pasta que chama Portable na minha home. E aí, nessa pasta chamada Portable, eu deixo lá o MC64. E aí, quando eu instalo ele, né, ele já vai dar para mim também um shell. Ele vai dar um shell que é um bash, né? Então eu tenho quase certeza que se eu apertar ls, ele vai listar todos os arquivos aqui na minha home. E eu vou ter vários comandos, dentre eles o sed. E aí a gente consegue usar o sed dentro do MSys2. Mas eu não quero ele no MSys2. Eu falei que eu quero ele no eShell. Então como que a gente faz para configurar isso? Bom, eu tenho aqui configurado nos meus bookmarks um arquivo de configurações. E aí tem uma parte que eu adiciono no path do Emacs todos os diretórios que contêm binários ou arquivos executáveis que são úteis para mim. Né? Então,
Por exemplo, eu tenho o programa Find, o FD. Eu tenho o Heap Grep, então eu deixo lá tudo bonitinho e ele vai saber procurar quando for necessário, né? Então é só salvar isso, eu faço um eval buffer e aí agora a gente consegue usar comandos do core úteis ali dentro do shell, se tudo estiver correndo bem. Então só lembrando, a gente adiciona esse caminho para esse exec path e agora o Emacs ele consegue encontrar esses programas. Um ponto de atenção, aqui eu estou usando till ao invés de usar o caminho todo, né? Você pode fazer isso e geralmente dá certo. Tem alguns programas, tem algumas bibliotecas, alguns pacotes de Emacs que eles preferem que você coloque o nome completo. Tipo, coloca o diretório inteiro, né? O caminho inteiro do diretório, enfim. Um exemplo é o dnote, é uma de gestão de notas e geralmente ele vai procurar o diretório todo. Ele não consegue expandir por alguma razão. Não sei se é bug, não sei se é feature, mas não vem ao caso. Então, o que eu vou fazer agora é abrir o iBuffer. Eu vou deletar todos aqui. Por quê? Porque quando eu abrir o shell de novo, agora se tudo estiver correndo bem, ele vai encontrar o sed. Vamos ver? Muito bom. Muito bom. E aí a gente vai poder fazer o que a gente queria fazer inicialmente. Tirar os pontos e vírgulas e pegar esse resultado de forma elegante. E aí quando eu digo elegante é tipo sem ter que abrir um arquivo, enfim. Boa. Como que a gente vai... Boa. Então tive que fazer um corte seco aqui porque eu fui pegar o jantar para mim e para minha amada esposa. E vamos continuar da onde a gente parou. Então a gente quer pegar o arquivo sample, a gente quer tirar os pontos e vírgulas e traços e pegar isso de forma elegante, né? Então tá, clear one para limpar. A gente vai usar o sed, que a gente viu que já está disponível aqui, e então a gente vai usar ele da seguinte forma, muito parecido com o que a gente conhece já do Vim, né? Então a gente vai pegar e vai falar, pô, todos esses elementos aqui, estou procurando por eles, vou substituir por nada, vou fazer isso globalmente e tudo isso tem que acontecer no arquivo sample. E aí é isso que vai acontecer, ele vai tirar para você os pontos e vírgulas, infelizmente ele vai estragar aqui o didn't, e isso tem muito mais a ver com estarmos no Windows, e faz parte da vida, faz parte do jogo. Ótimo. Mas não é elegante ainda porque a gente não botou isso em lugar nenhum, né? Mas a gente pode pegar a sample e usar redirecionamento. Então a gente pode mandar isso para um arquivo chamado results. Então é basicamente fazer sinal de maior, results e mandar. Agora você, quando faz um ls, vai ter o results ali. Se você fizer um cat results, olha aí que maravilha. Vai acontecer que você consegue ver os seus resultados prontos. Então aqui, ó, tá lá. Quando eu dou um find file também, ele abre um buffer com os resultados. Mas isso ainda não é bom o suficiente, porque eu quero agilidade. Então, se você quer agilidade, você pode pegar, abrir o comando sed que você fez. Então, sed e coloca lá bonitinho, né, a expressão regular que vai remover o sample. Só que ao invés de redirecionar para um arquivo, você pode redirecionar para um alvo virtual. Então tem o dev null, tem o dev clip, e esse dev clip ele vai mandar isso para o teu clipboard, para o teu Ctrl C, né? Só que eu quero ter certeza de que meu Ctrl C tá limpo. Não tem nada, tá vendo? Ó, deixa eu dar um turn on aqui. E aí só para eu ter certeza, deixa eu abrir um notepad. Não tem nada, só tem esse pontinho aqui. Top demais quando eu aperto Ctrl V.
Então, quando eu venho aqui, deixa eu tentar usar esse comando. Pode ser que falhe, hein? Clip. Ele rodou, sem erros. E aí, deixa eu ver o que vai acontecer quando eu apertar P. Olha só, é isso. Então, significa que agora eu posso pegar esse resultado e mandar para o e-mail para o Fábio Santos, né? Eu sou um grande fã do Fábio Santos, jogador do Corinthians. E é isso, eu acho que o que eu queria mostrar era basicamente isso, passar bem por cima do eShell, mostrar para você como você pode introduzir comandos do Linux dentro do eShell. Alguns já existem, já estão prontos. Mostrar que você pode usar comandos de Lisp dentro do eShell. E fica subentendido que você pode integrar os comandos do Lisp com o shell do Emacs, né? Que é o eShell. E é basicamente isso. Espero que você tenha uma ótima semana. E até a próxima.